TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 18 de fevereiro, e você vai ver a seguir. Maior tragédia socioambiental de Petrópolis completou um ano na última quarta-feira. Obras seguem em ritmo lento em Petrópolis após um ano das tragédias de 2022. GEDEM se reúne em frente ao obelisco em Petrópolis para prestar homenagem às vítimas da tragédia. Agora, no Correio Petropolitano na TV. – 235 mortos. Esses são os números que mais amargam a vida dos petropolitanos que perderam familiares, amigos e conhecidos na maior tragédia socioambiental de Petrópolis, registrada em 2022 e que na última quarta-feira completou um ano. E eu estive com algumas dessas famílias no Chácara Flora. Olha só. – 15 de fevereiro de 2022. Para muitos, um dia comum, mas a data ficou marcada no calendário de quem sobreviveu a uma das maiores tragédias socioambientais já registradas em Petrópolis e que completou um ano hoje. Naquela tarde, a rotina dos moradores mudou repentinamente. Quem pensava estar seguro em casa foi surpreendido por enchentes e deslizamentos de terra que resultaram na morte de 234 pessoas. Um ano depois, voltar para onde a vida de familiares, amigos e vizinhos foi tirada é um desafio. Esse é o caso de Jussara, que perdeu 2 filhos após um deslizamento na região da Chácara Flora. Júlia, de 18 anos, e Anthony, de 2 anos, foram encontrados sem vida 9 dias após a catástrofe. Se hoje tu me perguntar como é a tua vida hoje, eu vou te falar que eu preferi minha vida um ano atrás. Como é doloroso, a mãe perdeu um filho. Aqui era a nossa casa. Aqui era a nossa vida, aqui a gente deixava os nossos filhos correr na rua. Hoje meus filhos não gostam de vir aqui, até mesmo porque eles acham que não tem mais nada aqui para eles, né? Então eles não gostam de vir aqui. Minha mãe também pegou trauma de vir aqui. Meu irmão, desde quando aconteceu a tragédia, meu irmão nunca mais voltou aqui. Então, assim, eu venho aqui, eu não sei nem porquê, porque eu não consigo. A Chácara Flora, no alto da serra, permanece quase que com o mesmo cenário de destruição de quando a tragédia foi registrada. Alguns meses depois, em outubro do ano passado, a nossa equipe esteve no local para cobrar do poder público ações efetivas de recuperação. Inclusive, boa parte da reportagem foi gravada em cima dos escombros do que antes eram casas, ruas e comércios. Literalmente em cima de histórias que foram soterradas e que hoje são apenas lembranças. De lá para cá, nem um grão de areia foi modificado no local. Quem nasceu e cresceu na região lamenta o abandono por parte da Prefeitura de Petrópolis. Como se não bastasse, muitas casas que antes eram consideradas seguras, hoje são classificadas como de risco e ainda assim abrigam famílias que não tiveram para onde ir. Centenas de moradores retornaram a viver nas casas interditadas. No meu bairro, eu nunca vi. Eu nunca vi o Rubens Bom Tempo aqui na minha rua falando: gente, eu não tenho projeto para vocês, mas eu vou ajudar vocês em alguma coisa. Eu não quero cesta básica. Não quero, eu não preciso. Eu sou trabalhadeira, eu corro atrás, eu tenho uma profissão, eu lavo banheiro. Mas eu não preciso da cesta básica do senhor. Eu só quero que você dê uma posição. Essas casas aqui vai desabar, vai matar mais gente.
Ivonice estava trabalhando no dia 15 de fevereiro de 2022, quando recebeu a notícia de que havia perdido 3 familiares vítimas da tragédia. Ela também perdeu a casa e atualmente vive de aluguel social. A tristeza de há mais de um ano não poder abraçar os entes que tanto amava e que morreram naquele dia fica ainda maior ao ver que ainda não existe um projeto de reconstrução para a Chácara Flora. A gente espera tanto dos nossos governantes, mas eles não fazem nada. Eles só sabem falar, falar, falar. Nenhum projeto num papel que fale assim, tem um projeto para Petrópolis, tem um projeto para o Chácara Flora. Não tem. E se tem, cadê? Tanto dinheiro que veio para Petrópolis. Foi gasto ali, arrumaram a cidade toda, que não sei o quê. Os visitantes, turistas que vêm para Petrópolis, vêm nas favelas, que não é favela, são bairros. Vem para ver o que realmente é, ó, que dói aqui no nosso corpo. Nas chuvas do dia 15 de fevereiro, a Defesa Civil contabilizou 234 mortes em várias regiões de Petrópolis. Na segunda chuva, no dia 20 de março, mais 7 pessoas vieram a óbito. Além disso, 3.400 famílias ficaram desabrigadas. As casas de Alessandra e Edneia foram destruídas pela barreira que tomou conta da região. Em imagens feitas por câmeras de segurança, é possível ver o momento exato em que a lama toma conta das residências e as reduz a nada. As moradoras reclamam das dificuldades enfrentadas para conseguir auxílio psicológico e da segurança por ainda viverem em áreas consideradas de risco. Um ano depois, a única diferença que eu vi é que eles tiraram os destroços, só. Porque fora isso está tudo igual. Só o mato crescendo e a gente não tem previsão de poder voltar, a gente não tem uma posição de para onde a gente vai, e aí a gente fica morando de aluguel, não sabe, né, um mês está aqui, um mês está ali, os aluguéis estão abusivos em Petrópolis, as casas estão ruins, o pessoal está alugando casa onde você entra achando que está seguro e na primeira chuva a casa alaga. Isso tudo virou tragédia anunciada. Virou tragédia anunciada. Se era 100 para morrer, vai morrer. 500 não fez nada. É bueiros entupidos, é tudo entupido. A gente que fez o murinho aqui para não ficar pior, entendeu? São árvores que tem para cair, pedras que tem para rolar e a gente teme. Começou a chover, a gente sai fora. A gente está com medo. Socorro, gente. Socorro, prefeito, pelo amor de Deus. Mesmo com o passar dos anos, a dor ao reviver momentos de desespero sempre estará presente. E as vítimas da falta de um plano de prevenção e de um governo despreparado jamais serão esquecidas.
Até o momento, poucas intervenções foram efetivamente realizadas. Para se ter uma ideia, o Ministério Público precisou entrar com 26 ações civis públicas para que as intervenções fossem iniciadas. Mesmo assim, locais como o Morro da Oficina, por exemplo, permanecem com o mesmo cenário de destruição. 365 dias se passaram e o epicentro da tragédia continua o mesmo, exceto pela vegetação que esconde parte dos escombros do dia 15 de fevereiro. As obras no Morro da Oficina, em Petrópolis, ainda não começaram e a população continua aguardando por respostas. No dia 3 de janeiro, uma audiência foi realizada no CRAS do Alto da Serra para abordar as intervenções no local. Por isso que eu falo que o mais importante é você viver com segurança. E a gente vai tentar sempre fazer um projeto onde que a gente consiga manter o maior número de imóveis, famílias morando aqui no Alto da Serra. De acordo com a Prefeitura, menos da metade das intervenções foram finalizadas. Das 129 obras que devem ser realizadas, 48 foram concluídas, 41 estão em andamento e 40 ainda em fase de licitação. Das obras concluídas, 23 foram para contenções nas margens dos rios, 9 para compor ruas, 6 para recuperação, drenagem e pavimentação, além de obras de tapa-buracos. No entanto, grande parte dos locais mais atingidos permanecem sem intervenções, como no Caxambu, na localidade de Castelânia e no Chácara Flora. No Vila Felipe, a Prefeitura autorizou o início das obras no dia 30 de janeiro, com um custo superior a R$ 9 milhões. A previsão é que as intervenções durem 300 dias, ou seja, terminem em novembro deste ano. De acordo com a promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Zilda Januzzi, até o momento, um ano após a tragédia, apenas 5 grandes obras foram iniciadas. Nós entramos com 26 ações civis públicas e existem mais de 100 locais sem qualquer obra de reconstrução. E a gente pede nessas ações exatamente isso, que a reconstrução aconteça o mais rápido que puder, né? Então precisa dar um tratamento para mitigar o risco, porque ainda existe um risco remanescente. Então essas obras vão garantir a mitigação do risco. Se vai poder haver habitação ou não, aí é uma questão que depende, né, da análise da Defesa Civil, né, uma análise técnica para ver se esses riscos são administráveis ou não. Mas independente de haver a reocupação ou não do local, essas obras precisam acontecer para garantir, inclusive, a segurança do entorno. Na Rua Tereza, as obras de contenção na altura do pronto-socorro estão em andamento e devem ser concluídas em 270 dias. O custo divulgado é superior a R$ 15 milhões. A Escola Municipal Vereador José Fernandes também passa por reforma. A obra foi orçada em pouco mais de R$ 600 mil e deve durar cerca de 4 meses. No Alto da Serra, as obras foram divididas em 3 partes, sendo a área 1 entre o Morro da Oficina e a Rua Ercília Moretti, a área 2 entre a Rua Ercília Moretti e a Rua Frei Leão e a área 3 entre a Rua Frei Leão e a Osvério Vilaça. O custo para as obras é de R$ 80 milhões, que foram disponibilizados por meio de empréstimo da Caixa Econômica Federal. Essa é a terceira vez que eu subo o Morro da Oficina. Por aqui, de acordo com a Prefeitura, as obras devem ser realizadas no período de 1 ano. Mas para os moradores da região, a esperança de que algo seja feito aqui já não existe mais. Outras obras, como na Rua Francisco Scali, em que estão atrasadas 60%, mostram e evidenciam a falta de atenção do poder público em relação às vítimas da tragédia. Ana perdeu a casa e o filho no dia 15 de fevereiro e voltou à região com a nossa equipe. Foi a primeira vez que retornou ao local onde morava há mais de 40 anos. A minha casa era bem um pouquinho mais para cima, mas não tem mais nada, só tem lá terra, mato, não tem mais nada. Então, é difícil voltar lá. Se não for preciso, eu não vou, não. As obras da Rua Francisco Scali, também conhecida como Rua do Túnel, atrasaram e muito. O período de chuva, que teve início em dezembro do ano passado e ganhou força em janeiro de 2023,
atrapalhou o andamento das ações e mais uma vez gerou preocupação nos moradores. De acordo com o Estado, 255 milhões de reais foram investidos em 5 obras de contenção na cidade. Nas ruas Nova, 24 de Maio e Tereza, as intervenções estão 60% concluídas. Mas, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, ainda é necessário avaliar a eficiência do serviço. Outras 6 obras são de responsabilidade do Estado, mas seguem em processo de licitação. Na rua Condidê, o serviço também está atrasado por problemas com o terreno particular. Diante de tanta demora e incertezas, a alternativa que sobrou para quem perdeu tudo é conviver com as marcas do passado. A filha da Solange, por exemplo, esteve em casa no dia da tragédia de 15 de fevereiro de 2022 e ficou traumatizada com o que presenciou. Ela viu aquilo tudo descendo e ela ficou gritando: a gente vai morrer, vamos fugir. Vai fugir para onde? Se não tinha passagem para lugar nenhum, né? Então hoje ela não dorme direito, ela não se alimenta direito, ela já quase de madrugada chorando, querendo a casa dela. Ela não consegue vir aqui. Não tem psicólogo no posto e a gente não tem condição de pagar um psicólogo. O psicólogo é R$200 ou mais uma hora. Já na localidade Pedro Ivo, as intervenções também chegaram a 60%. Na Avenida Washington Luiz, 50% do serviço foi finalizado. E na Avenida Portugal, no Valparaíso, as obras já foram concluídas. As obras na Rua Uruguai, 1º de Maio, Avenida Paulista e Estrada do Paraíso, localizadas no Sargento Boining, Travessa Vasconcelos e Vila Vasconcelos, no Chácara Flora, e a Rua Bartolomeu Sodré, no Caxambu, receberão intervenções por meio de licitação, com recursos no valor de R$147 milhões provenientes do governo do estado. Mas para aqueles que ainda não viram as obras começarem, todo dia é um novo desafio, como Cristiane Gross, que perdeu 9 familiares no dia 15 de fevereiro e permanece sem respostas. Eu não sei como expressar. Assim, um lugar que a gente foi tão feliz. Só aqui eu tive 31 anos da minha vida, muito felizes. Essa servidão, sempre gente subindo, descendo, rindo. E assim, ver hoje que nós fomos completamente abandonados pelo poder público é muito doloroso. Na última quarta-feira, 756 balões foram colocados no obelisco no centro de Petrópolis pelo grupo especializado em desastres naturais, o GEDEM, como forma de homenagear as vítimas que morreram em decorrência das inúmeras tragédias já registradas no município. Mais de 200 vidas perdidas, 365 dias de saudade. Essa foi a mensagem exposta na manhã desta quarta-feira no Obelisco, no centro de Petrópolis, em alusão a 1 ano de uma das maiores tragédias socioambientais de Petrópolis. A homenagem foi feita pelo grupo especializado em desastres naturais, o GEDEM, que espalhou flores e balões no local. Hoje a gente está fazendo um ato aqui, escolhemos o obelisco por ser o local central, a gente sempre escolhe o obelisco, que representar o local central da cidade e que a gente possa atingir todos os bairros, né, e prestar nossa solidariedade a todos os cantos da nossa cidade. E hoje nós estamos não só prestando uma homenagem às vítimas da chuva do dia 15, né, de 2022, mas de todas as que nós trabalhamos desde 1981. Porque em muitos casos na nossa cidade tem pessoas que perderam seus entes queridos numa calamidade, acabam perdendo em outra, e tem familiares que perderam pessoas em 2022 que já tinham perdido em 2013, que já tinham perdido em 2011. Então, infelizmente, a nossa cidade vive esses momentos. 756 balões foram espalhados por todo o obelisco. O número representa as vítimas das inúmeras tragédias registradas nas últimas 4 décadas em Petrópolis. Foram pelo menos 17 grandes desastres. É muito difícil. Então, o que vem na mente é falta de segurança para o próprio povo, falta de coração, falta de humildade para ajudar essas pessoas, falta de se colocar no lugar dessas pessoas. Tem que se colocar no lugar delas, porque quem perde é que sabe. Quem perde um filho, quem perde uma mãe, quem perde um pai ou um avô, as pessoas que perdem, as famílias que perdem é que sabem. Então não é uma pessoa só que perdeu, não. São nesse momento, mais de 200 pessoas que sofrem a perda dessas famílias, dessas pessoas.
E eles sentem no coração, e a gente também, de ver o descaso que é o poder público aqui na nossa cidade. Durante os meses de fevereiro e março, os trabalhos do grupo foram desde o resgate, a retirada de corpos de vítimas, até no gerenciamento de abrigos. Um ano após os momentos de desespero e tristeza que marcaram Petrópolis, o que restou foi a saudade de quem partiu, os prejuízos dos que perderam tudo e a indignação por quase nada ter sido feito até hoje. O momento é se unir, ter uma união entre toda a comunidade, todos os poderes, para que a gente possa realmente, de fato, fazer protocolos que vão auxiliar a comunidade. Ficar alerta e avisar vizinho, unir o pessoal, avisar, fazer o sinal que está acontecendo uma coisa de algo e ajudar o próximo. Pega cada um a sua responsabilidade, tanto do poder público quanto dos moradores, e bota a mão na consciência, que tem um vizinho teu que você pode estar matando ele daqui a um tempo, você jogando lixo. Então vamos cuidar da natureza, vamos cuidar da comunidade, vamos cuidar do nosso lixo, que é muito importante. E você vai ver depois do intervalo. Aluguel social foi essencial para auxiliar vítimas que perderam tudo nas chuvas de 2022 em Petrópolis. Especialistas apontam que eventos climáticos extremos podem ser cada vez mais comuns. Pessoas que sobreviveram à tragédia climática em Petrópolis promovem manifestação na cidade. Missa é realizada no Alto da Serra em homenagem às vítimas da tragédia em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro. É paixão que sobe a serra, é estado de euforia, do Galeão à Passarela. Vem sem medo, faz teu enredo. Búzios, Paraty, trilha e descanso pra mim. Mar e folia pra ti. Esperando fevereiro, que tal antes? O ano inteiro. E ir embora, logo agora, nem bem acabei de chegar. Ou abre alas que eu já quero voltar. Rio de Janeiro. Quem conhece, pede bis. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. E voltando a falar sobre a maior tragédia socioambiental já registrada em Petrópolis, o aluguel social foi um recurso importante para dar o mínimo de suporte às vítimas que sobreviveram ao desastre, mas que perderam tudo. O aluguel social é um benefício assistencial disponibilizado pelos governos para atender em caráter de urgência famílias que se encontram sem moradia em decorrência de alguma calamidade pública ou que precisaram deixar as casas em que viviam por elas estarem situadas em áreas consideradas de risco. A família beneficiada recebe uma quantia equivalente a um custo de aluguel popular. O recurso foi crucial para as mais de 2.000 famílias petropolitanas que perderam todos os bens materiais, familiares e amigos na tragédia socioambiental ocorrida em 2022, para que pudessem voltar ao menos a ter um teto sobre suas cabeças. Isso porque ficaram desabrigadas, não só as pessoas que tiveram os imóveis diretamente atingidos por barreiras, mas também muitos que passaram a estar situados em áreas agora consideradas de risco pela Defesa Civil. Inicialmente, cerca de 1.000 famílias foram inseridas no programa e agora já são 3.301 recebendo o benefício. Apesar disso, muitos ainda sonham em poder voltar para casa, mas a morosidade do poder público para reavaliar o risco de algum imóvel interditado muitas vezes impede que isso ocorra. A auxiliar de enfermagem Guildir Braga mora na região do São Sebastião há 32 anos e teve a casa atingida por uma barreira. Além do imóvel ter sido danificado, a interdição foi motivada também pelo risco de queda de uma pedreira. Cada vez que vai lá é uma depressão,
porque está cada dia pior, o teto está começando a dar muita umidade por dentro, porque quando a gente está lá a gente cuida, né? A gente pinta, a gente dá uma olhada, faz uma obrinha e lá agora no momento não está fazendo nada, abandono total, porque ninguém fala nada, ninguém te dá uma solução, sabe? Ninguém diz de você, ou então fala assim, olha, não tem mais jeito, não vamos fazer nada e simplesmente vão ficar todos. Não é só eu, foram 31 famílias que estão fora de lá vivendo em aluguel social. Aqui na Servidão João Evangelho, no final do Olga Castrioto, os mais de 300 degraus viraram uma cachoeira no dia da chuva. Com isso, 3 imóveis foram destruídos e 8 casas precisaram ser interditadas. Tivemos Defesa Civil, tivemos o coronel da Defesa Civil, tivemos o presidente da CONDEP, tivemos o senhor prefeito visitando o local, né, da qual nos prometeu de fazer algumas obras aqui, né. Na verdade, tiraram parte da terra que interromperam a passagem e ficou só por isso, né? Mas o interessante e necessário seria a contenção da encosta com a retirada dessa pedra que nos ameaça ali em cima. Além do medo de perder a casa, Gueldira é funcionária pública e vive com medo da possibilidade de ser cortada do benefício. Isso porque, no dia 20 de janeiro, cerca de 250 famílias tiveram o aluguel social suspenso pelo governo do estado. Os motivos alegados foram a renda familiar acima do permitido pelo programa e a ausência de documentação. Uma dessas pessoas foi Cíntia Marcelino, que antes da tragédia morou por 42 anos na região do Vila Felipe. Depois de um árduo processo para conseguir um novo imóvel para viver, Cíntia foi cortada do programa antes do fim do contrato de locação. Eu tiro por mês R$ 1.300, só o meu aluguel é 1.000. Tem luz, tem comida, tem roupa, como é que a gente faz? Eu deixei minha vida para lá, para formar uma outra vida, onde eu estou formando a base de impulsos, a base de saber o que vai ser da minha vida a partir do dia seguinte. As intercorrências relacionadas ao aluguel social não são recentes. No ano passado, foram realizadas manifestações em diferentes pontos de Petrópolis, porque parte das vítimas não havia conseguido um novo local para morar. Lidiane Machado foi uma das pessoas que ficou desabrigada e precisou recorrer ao abrigo, onde ficou por cerca de um mês. Por isso, no dia 23 de março, ela foi às ruas protestar e pedir ajuda para conseguir um local seguro para morar. Hoje, quase um ano depois da tragédia, Lidiane finalmente conseguiu um imóvel, mas a insegurança permanece. Você sai de uma área de risco para ir para uma outra área de risco, porque assim, eles vão lá, avaliam de qualquer forma, entendeu? E te bota dentro da casa. Eles não querem saber se tem risco ou não. Igual hoje onde eu moro, realmente tem a montanha lá que a gente não sabe o que pode acontecer, pode cair, mas infelizmente é o único lugar que eu tenho para morar hoje. Uma das soluções para abrigar quem foi acometido pela tragédia é o prédio na rua Marechal Floriano Peixoto. Ele custou aos cofres públicos mais de 3,5 milhões de reais. E ele tem a capacidade de abrigar até 32 famílias. Mas até o momento, permanece com as portas e janelas fechadas. Zilda Januzzi foi uma das promotoras enviadas pelo Ministério Público para avaliar os locais afetados. Durante os meses de trabalho, ela constatou que as localidades precisavam passar por diferentes tipos de intervenções, que vão desde a limpeza, análise do ambiente até a reconstrução. A promotora destaca que algumas regiões, mesmo após passarem pelas intervenções, não vão poder ser habitadas novamente. Nós entramos com 26 ações civis públicas e existem mais de 100 locais sem qualquer obra de reconstrução. E a gente pede nessas ações exatamente isso, que a reconstrução aconteça o mais rápido que puder, né? Não adianta a gente ter documentos, né? Só eles ajudam, mas a partir do momento que você tem as informações, é preciso que haja uma ação, um plano de ação, como é que vai se executar e de que forma vai se executar aquelas medidas que são previstas para mitigar os riscos. Isso tem que ser paulatino. Se a gente quer uma cidade resiliente, se a gente quer uma cidade em que pelo menos as mortes sejam em nível 0, precisa acontecer obra de mitigação de risco na cidade pelo menos todo ano. Não é uma coisa que tem que acontecer a cada desastre, né? É paulatina, é ano a ano. Só assim a gente vai conseguir
mitigar os desastres, senão a gente vai estar sempre nas manchetes dos jornais, infelizmente. Como se não bastasse os problemas relacionados ao programa, o Tribunal de Contas do Estado identificou recentemente algumas irregularidades no pagamento do aluguel social. O governo do Estado do Rio de Janeiro disse que foram identificadas falhas na documentação e suspendeu o pagamento de 111 pessoas, que possuem renda maior do que 3 salários mínimos. Só em 2022 foram pagos mais de 17 milhões de reais em aluguéis sociais na cidade. A Prefeitura de Petrópolis, que é responsável pelo cadastramento, informou que o teto é de 5 salários mínimos e não de 3. E o valor estava acordado desde abril na Câmara Tripartite, composta por município, Estado e sociedade civil. Porém, o relatório do TCE aponta que parte desses servidores recebe, inclusive, valores acima de 5 salários mínimos. O TCE afirma ainda que, com o pagamento indevido entre março e agosto de 2022, o prejuízo foi de R$ 400 mil aos cofres públicos. Por isso, o governo do estado suspendeu no mês passado, por determinação do tribunal, o pagamento a esses funcionários sob pena de multa diária aos responsáveis. Como se não bastassem tantas mortes e perdas materiais, especialistas afirmam que mais eventos climáticos extremos podem ocorrer na cidade. Foram mais de 250 milímetros de chuva em 6 horas. A trágica tarde do dia 15 de fevereiro trouxe cenas que marcaram Petrópolis. E a cidade, que já tem um extenso histórico de enchentes e deslizamentos, presenciou naquele fatídico dia alguns eventos inéditos. Meu Deus! Meu Deus! Olha! Nessa dimensão do dia 15 de fevereiro, o senhor já tinha visto alguma coisa parecida? Não. Nunca vi. A gente está acostumado com enchente e tal, isso é normal de Petrópolis, mas naquela proporção nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto Petrópolis assim, não. Enchia, mas não a altura que chegou. A altura hoje, a nível da rua, mais ou menos uns 2 metros, acima da loja, aqui 1,5 metro por dentro da loja. O senhor já tinha visto alguma coisa parecida com essa altura de água antes? Não, estamos aqui há 34 anos na rua, né? No máximo que a água veio foi até na calçada, nunca entrou nem no degrau da loja, nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. Aqui no centro, a rua Aston Luiz foi uma das mais atingidas. A água chegou quase a 2 metros de altura e a rua ficou completamente destruída. Isso demonstra o que os especialistas vêm alertando. Os eventos climáticos que sempre existiram serão cada vez mais frequentes e mais intensos. A gente está vendo fatos inéditos, né? Que nunca aconteceram. Do Rio, em Petrópolis, chega a 2 metros, mais ou menos acima do nível médio dos rios, né? Dos canais e rios que passam pela cidade. Está extravasando. A cidade não foi planejada para esse tipo de chuva. Um estudo do Instituto Nacional de Meteorologia mostrou que as chuvas intensas aumentaram nas últimas décadas no Brasil. Segundo o INMET, a causa mais provável para as mudanças climáticas é a ação do homem, uma consequência do aquecimento global. Para o pesquisador Cristóvão Barcelos, é preciso que se estude como essas mudanças globais se aplicarão em cada região. O aquecimento global é uma temperatura média na Terra, mas isso vai se manifestar diferente em cada região. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, nós estamos muito próximos do litoral, o estado do Rio de Janeiro todo, mas tem uma barreira gigantesca que é a serra. Esse encontro dessas massas de ar quentes, que estão cada vez mais quentes. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Mas, com mais umidade contra a serra, esses ventos que levam a umidade contra a serra podem causar cada vez mais eventos extremos. O último plano de redução de riscos é de 2017. O documento é importante pois traz um mapeamento das áreas vulneráveis da cidade. A Prefeitura disse que o processo de atualização foi encaminhado ao Departamento de Licitação e está em andamento. O município também destacou a criação do Fundo e Conselho de Defesa Civil para o planejamento de ações preventivas. A gente tem o reforço das equipes operacionais, a alocação de viaturas para atendimento operacional, o reforço dos protocolos operacionais de monitoramento. Importante ressaltar também a instalação que está em andamento das cancelas e do sistema de sirenes para inundação
do Centro Histórico e do corredor da Coronel Veiga, e essa é uma importante ação visando a prevenção. Outra ação muito importante foi o fortalecimento e a instalação dos núcleos de defesa civil nas 77 comunidades que são atendidas hoje pelos núcleos de defesa civil, onde foram previstas uma série de ações, de ações e treinamento de primeiros socorros, da formação de NUDEC, da capacitação, de diversas ações dentro dos núcleos de defesa civil. Em 1988, a cidade sofreu com uma forte chuva. Na época, 171 pessoas morreram. Com os eventos climáticos mais intensos, é necessário que seja feito com urgência um mapeamento das áreas de risco. Ainda falta um mapeamento mais completo, mais detalhado para a cidade. A gente precisa fazer esse mapeamento, inclusive tomando em conta a geologia. Se a gente pensar tudo que vem acontecendo nessas últimas enchentes, 88, 2012, se não me engano, e agora, 2022, em comum tem a questão terrível do deslizamento de encosta. Isso não é difícil ser mapeado. Uma das alternativas contra a mudança climática é cuidar da natureza. A diminuição da poluição e o reflorestamento freiam o aquecimento global. Para Petrópolis, há ainda outra vantagem. As raízes da vegetação permitem segurar um pouco as encostas e evitar o deslizamento, e a floresta ela também retém água. Ela retém água. Isso que eu falei, começa a chover e os canais começaram a encher, quando você está numa área muito urbanizada, asfaltada, impermeável, demora mais ou menos uma meia hora para o rio encher. Se tiver reflorestamento, essa água fica segura, a chuva fica retida na vegetação. Isso impede essas inundações. O programa Floresta Viva entendeu a importância do verde para Petrópolis. Ainda antes da tragédia, as engenheiras agrônomas Carolina Rodrigues e Rafaela Santana começaram a desenvolver o replantio de áreas degradadas. Esse programa Floresta Viva, ele surgiu com as queimadas de 2020 e intensificou também com a enchente de 2022, de fevereiro, onde que a gente percebeu o quanto que o reflorestamento pode ajudar ou prevenir as catástrofes, o impacto ambiental. O poder público também participa. A Secretaria de Meio Ambiente plantou mais de 5.000 árvores no ano passado. Há ainda 6.000 plantios em andamento. O secretário diz que também é feito o reflorestamento das encostas. No município de Petrópolis, a questão do reflorestamento é vital. É vital para o país a preservação da Amazônia, é vital para o país a preservação dos diversos biomas, Mata Atlântica, Pantanal, mas no estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, que é encravada na Serra do Mar, é fundamental a questão do reflorestamento, principalmente que nós somos muito sujeitos, como todo o mundo, à questão das mudanças climáticas, e é uma questão que está exigindo de cada um de nós atitudes. Do governo é uma, do presidente da República é outra, do prefeito é outra, e mesmo o cidadão individualmente tem o que fazer diante de ajudar a conter e mitigar as mudanças climáticas. Os empreendimentos que se instalam na cidade e precisam cortar árvores também devem compensar a quantidade retirada. Além disso, de forma conjunta com outras secretarias, o meio ambiente tem investido em educação ambiental. Então a gente faz hoje com a vigilância sanitária, com a saúde, com as escolas, com as unidades as associações de moradores e principalmente dentro desse programa Nosso Bairro. E na última quarta-feira, uma manifestação foi promovida pelas vítimas das chuvas e também por familiares de pessoas que perderam a vida na tragédia. O poder público começou a olhar pra gente não como o pessoal que morava lá no morro. Meu Deus. As vítimas se reuniram na Praça da Inconfidência, que se tornou ponto de encontro da manifestação. 365 dias depois da maior tragédia socioambiental que atingiu Petrópolis, as vítimas reclamam que nada foi feito pelo poder público e pedem que a prefeitura olhe mais para a necessidade de cada um.
Todos presentes vestiram roupas pretas representando o luto e a dor de quem perdeu os entes queridos. Jerusa e Ivonice são irmãs e perderam 3 familiares na Chácara Flora. Perdi minha mãe, meus 2 filhos. Perdi uma parte da minha vida, de suma importância, meus alicerces. E a gente, até hoje, nós estamos, sendo esquecidos de propósito. Porque isso aqui não aconteceu só com a gente. Tem muita gente lá de trás e nada aconteceu, e nada foi feito. O aluguel social não é só o essencial, a gente precisa de mais. Tem muitos mortos ainda sem ser contados. Mortos que têm nome, que têm família, que tiveram amor enquanto aqui estiveram. E o nosso amor pelos que partiram vão continuar. Se eu tivesse condições, eu moraria nessa cidade. É um descaso com nossos familiares. O nosso luto será eterno, sabe? Sabe por quê? Porque a gente é humano. É uma dor muito grande. E, além de ter perdido a minha mãe, meu sobrinho, minha sobrinha, ainda teve a filha, a neta da minha irmã, que ainda caiu dentro do rio. E o meu neto, que caiu, a escola estava caindo com ele dentro. Então, é um descaso muito grande a nós, moradores dessa cidade. Essa cidade aqui, eles visam muito, sabe o quê? Só é turista. Nós somos os caos. Antônio também é morador da Chácara Flora e, em mãos, segurava o cartaz que cobrava ações efetivas em memória das vítimas. Ele perdeu mais de 4 familiares no dia 15. Perdi o irmão do meu genro, sobrinho, cunhada, morreu 5 da família do meu genro. E o poder público abandonou nós, eles não querem nem saber de nós, se preocupam com eles. Nós somos lixo, para eles nós somos lixo. Até agora ninguém fez nada, fez 1 ano, não mexeram em nada, minha casa está pendurada para cair na rua, pode matar gente que passar e até agora ninguém fez nada. Entre as reivindicações dos moradores estão a manutenção do aluguel social, a limpeza dos bairros e o principal, o respeito pelas vidas que foram tiradas no dia 15 de fevereiro. A presidente da Associação de Moradores da Vila Militar relata que o que sobrou dos deslizamentos ainda assusta quem se depara diariamente com a situação ao sair de casa. Aonde vai acontecer as obras? Quando que vai acontecer as obras? Só teve promessa, né? O prefeito da cidade foi lá no meu bairro, no Vila Militar, onde morreu 2 pessoas, né? Subiu lá falando que ia levar projetista e até hoje nada. Né? Até hoje não teve nenhum sinal, até hoje a gente não sabe, né, até quando a gente vai ficar vivo. Essa é a nossa realidade. A manifestação foi encerrada em frente à Câmara Municipal, onde as vítimas fizeram uma oração por todos os presentes e cobraram fiscalização dos parlamentares. Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No mesmo dia, uma missa foi realizada na paróquia de Santo Antônio, no Alto da Serra, em homenagem às vítimas da tragédia do dia 15 de fevereiro. E você vai ver depois do intervalo. Procuradora do Ministério Público afirma que a população precisa compreender aspectos físicos de Petrópolis para evitar desastres futuros. Instituto Gabriel é inaugurado para cobrar medidas para evitar novas tragédias em Petrópolis. Jovem de 18 anos morre em Teresópolis em decorrência da forte chuva desta terça-feira. O Correio Petropolitano na TV volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro. É paixão que sobe a serra. É estado de euforia do Galeão à Passarela. Vem sem medo, faz teu enredo. Búzios, Paraty, trilha e descanso pra mim. Mar e folia pra ti. Esperando fevereiro, que tal antes? O ano inteiro. E ir embora, logo agora, nem bem acabei de chegar. Ou abre alas que eu já quero voltar. Rio de Janeiro. Quem conhece, pede bis. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Para encerrar a série de reportagens exibida esta semana aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã, a gente vai falar sobre as ações do Ministério Público do Rio de Janeiro, que esteve atuando em Petrópolis durante todo o ano de 2022. O objetivo foi auxiliar a população com ações e medidas a serem cobradas do poder público em diferentes comunidades. O MP atuou principalmente em 8 comunidades de Petrópolis, que foram as mais atingidas pela chuva do dia 15 de fevereiro. Todas as ações, traçadas junto com a população, foram levadas à Justiça. Após a tragédia do dia 15 de fevereiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro mapeou as regiões de Petrópolis e selecionou as 8 mais atingidas pela chuva para realizar vistorias. As visitas foram feitas nas regiões do Chácara Flora, Vila Felipe, São Sebastião, Castelânia, 24 de Maio, Floresta, Frei Leão e Caxambu. As vistorias aconteceram para levantar os principais problemas de cada região por meio das queixas feitas pelos próprios moradores. De acordo com a procuradora do Ministério Público, Denise Tarim, que acompanhou todas as vistorias, a população precisa compreender os aspectos físicos da cidade para conseguirem evitar desastres futuros. Atualmente, o tema dos desastres, das mudanças climáticas e, sobretudo, dos aspectos físicos que afetam a população, mas a cidade como um todo, precisa ser melhor pensado. Não só mais pelas autoridades públicas, né? O cidadão tem que ter uma consciência onde ele vive. E pensar em Petrópolis é pensar no município mais vulnerável do estado do Rio de Janeiro. E a vulnerabilidade do estado do município, ele é uma vulnerabilidade estrutural, ela é geológica, ela é hidrológica, é algo que dificilmente vai mudar. Com as intervenções físicas ou com muros de contenção. Mas para os moradores destas regiões, os 365 dias que se passaram se assemelham a experiências de quase toda uma vida e, ao mesmo tempo, ressaltam o pouco que foi feito até agora e o cenário caótico que quase não mudou nestes 12 meses. São dias marcados pela dor, saudade, força, resiliência e fé de que em algum momento a situação vai finalmente mudar. Só assim será possível voltar a dormir em paz e com tranquilidade, mesmo nos dias de chuva forte, tão comuns na cidade, nas regiões que permanecem sendo os lares de milhares de petropolitanos. Infelizmente, um ano depois da tragédia, pouco se foi feito, né? A gente ainda tem relatos de que muitas ruas, muitos desses bairros, como Chácara Flora, Vila Felipe, não tiveram o Caxambu, não tiveram ainda as limpezas adequadas, A prefeitura fala que foram 48 obras do município realizadas, mas infelizmente são obras pequenas em função da tragédia que nós tivemos. Do ano para cá, aqui no bairro Floresta, não mudou nada. A gente, no caso, não tivemos nenhum tipo de obra e as chuvas de março já estão às portas, Mas estamos com a esperança que as obras ainda poderão ser realizadas aqui no bairro Floresta. De acordo com a Procuradora de Justiça, as vistorias deixaram ainda mais clara essa necessidade de compreender o ecossistema de Petrópolis e a consciência das regiões que não podem mais ser habitadas. Para o Ministério Público, é evidente que, com o contexto das mudanças climáticas, ainda mais eventos extremos vão acontecer na cidade com maior ocorrência e impactos maiores, e por isso, a ocupação desordenada deve acabar. Entender isso é papel da população, para que consiga se proteger e saber como agir nestas situações. As 8 vistorias que nós realizamos, que foram as maiores, porque inclusive em algumas comunidades retornamos depois, nos deixou evidente como a população vive em situação de vulnerabilidade extrema. E muito que se pode perceber quanto isso está enraizado, porque Petrópolis não tem espaços seguros para abraçar toda a sua comunidade. O papel do Ministério Público é ser como um advogado das comunidades. Ele representa a população no Poder Judiciário, nas audiências, por meio de ações traçadas com os próprios moradores, que ajudam a criar medidas mais efetivas. Por meio destas vistorias, é possível criar essas ações, que ajudam a prevenir novos desastres nestas regiões.
Foi constatado pelo Ministério Público que é necessário que a população observe e mude pequenas atitudes, como, por exemplo, a forma com que o lixo é acondicionado, já que o descarte incorreto impacta na drenagem dos rios. Todas as vistorias foram acompanhadas pelos moradores de cada região, apontando os maiores problemas das localidades para que o órgão pudesse pedir soluções urgentes antes da volta da temporada de chuva de verão, que já teve início no mês de dezembro. Foi muito importante dar essa visibilidade para a comunidade, né? O que a comunidade mais se ressente é que as soluções sempre vêm de fora. Nunca perguntam a eles que vivem ali, que têm a experiência, que têm o conhecimento, que têm a sabedoria, né, do local, a sabedoria comunitária, do que efetivamente pode ser feito e também incluindo nas soluções a escuta, porque a casa deles foram as casas afetadas, né? E esse deslocamento para outros lugares, essa mudança dessa rotina e do cotidiano que alterou também, inclusive, as relações, né, de vizinhança, do parentesco, e sem falar no grande sofrimento, né, que causou em cada uma das comunidades, né, naquelas, sobretudo, em que houve perda de vida humana. As ações do MPRJ foram levadas em audiências ao juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, para que a Justiça pudesse cobrar medidas imediatas das autoridades responsáveis, sendo governos municipal, estadual ou federal. O trabalho do Ministério Público continua com as comunidades, com projetos de prevenção que estejam focados na vulnerabilidade das regiões de Petrópolis. Mas o mais positivo foi o empoderamento da comunidade. Essa compreensão de que a participação faz sim a diferença. E também ouvi-los no que diz respeito a essa necessidade de uma maior informação. Porque sempre a gente imagina que a população não está preocupada, que a população não liga, mas liga sim. A população só não é ouvida. Então, um grande momento também de revelar, né, a estratégia do Ministério Público, que é uma estratégia de não permitir que os desastres sejam esquecidos. Eles ainda estão aí. As fraturas estão não só fisicamente nas comunidades, mas também na vida das pessoas. Isso vai levar um tempo, mas nós temos que ter coragem de refletir sobre qual vai ser o futuro de Petrópolis. Difícil, né? Ver tanta gente ainda precisando de ajuda sem qualquer respaldo efetivo do poder público. A gente espera que 2023 seja finalmente um ano em que as autoridades vão olhar mais para a população de Petrópolis e promover obras de recuperação e também intervenções que possam evitar novas tragédias na nossa cidade já tão castigada. E para você que tem acompanhado a nossa série de reportagens sobre a tragédia, fique atento porque ela ainda não acabou, viu? Na próxima semana teremos mais 3 reportagens inéditas sendo exibidas aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã. E ainda falando sobre um ano da tragédia, na última quarta-feira foi inaugurado o Instituto Gabriel em homenagem às vítimas. O Instituto vai realizar ações para cobrar medidas do poder público para evitar novas tragédias na cidade. No dia em que a maior tragédia socioambiental de Petrópolis completou 1 ano, foi inaugurado o Instituto Gabriel, com o principal objetivo de prevenir novas tragédias e também realizar ações humanitárias na cidade. O nome escolhido é em homenagem a Gabriel Vila Real da Rocha, de apenas 17 anos, que é uma das 233 vítimas da tragédia do dia 15 de fevereiro de 2022. O presidente do Instituto é o pai de Gabriel, Leandro da Rocha, que é o fundador da associação. A prevenção vai abrir um leque de possibilidades em todas as áreas, né? Palestras, ensinos, cursos, né? Conhecimentos em primeiros socorros. Vamos trabalhar dessa forma com voluntários, né? Capacitados, obviamente, e ação humanitária, né? Você chegar aí em uma comunidade, chegar em pessoas mais carentes que precisam de um apoio, a gente ter como sendo uma ferramenta para trazer aí pelo menos uma esperança ou algo melhor para uma família. Gabriel foi uma das vítimas de um dos ônibus arrastados pela enchente no Rio Quitandinha, na rua Washington Luiz, no dia 15 de fevereiro. O corpo de Gabriel só foi identificado no Instituto Médico Legal 10 dias após a tragédia. O
O Instituto Gabriel vai cobrar medidas para evitar novas tragédias, como a que ocorreu com os ônibus arrastados para o Rio pela correnteza. A sede do Instituto será na Rua São Paulo, número 212, no Quitandinha. No local serão realizados cursos, palestras e outros encontros para entregar informações voltadas para a prevenção. Um ano depois, Leandro afirma que a tragédia poderia ser evitada. Se passou muito rápido, né? Porque a perda de um filho é muito difícil nesse sentido. Porém, o Gabriel está sempre ao meu lado. Eu sinto a presença dele, né? Então, assim, a minha visão é que tudo poderia ter sido evitado se houvesse mais comprometimento, sabe? Então, qual é o nosso papel? Lutar para que mudanças venham a ser feitas, sabe? Então, assim, pontuando em relação aos deslizamentos e alagamentos, isso poderia possivelmente ter sido evitado se houvesse um monitoramento antes, né, da tragédia. Além disso, Leandro afirma que o Instituto vai cobrar do poder público ações imediatas sobre o prédio da Floriano Peixoto, nomeado de Gabriel Vila Real da Rocha, que foi comprado pela Prefeitura no ano passado para abrigar temporariamente famílias em situação de risco, mas até hoje não está em funcionamento. Agora a gente com o Instituto, nós vamos trabalhar nessa questão, cobrar, ter informações em relação, até mesmo porque pela importância em ele receber o nome do Gabriel. Então o nosso cuidado vai ser muito grande a isso, né? Pela ação do Gabriel, a atitude dele, então nós temos que tomar todo o cuidado para que jamais usem, né, ou que venham tentar manchar a ação dele. E a chuva continua causando transtornos na região serrana. Na última terça-feira, um jovem de 18 anos morreu em Teresópolis após ser arrastado pela água. O temporal também provocou alagamentos e deslizamentos em Petrópolis e Nova Friburgo. As chuvas intensas da noite desta terça-feira causaram transtornos em Teresópolis, principalmente na zona rural, e resultaram na morte de um jovem de 18 anos. Segundo a Prefeitura, ele foi arrastado pela correnteza na divisa entre os bairros Vale Alpino e Gamboa, no interior do município. Houve deslizamentos de terra e quedas de árvore. O fluxo intenso de água ainda deixou algumas casas alagadas. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Agricultura fez a remoção de grande parte das barreiras que interromperam algumas vias públicas e também promoveu uma limpeza geral. Em Petrópolis, a Defesa Civil do município contabilizou 14 ocorrências por conta das chuvas. Em nenhuma delas houve vítimas. Foram 2 registros de queda de árvore no Duarte da Silveira e em Secretário, respectivamente. Uma terceira árvore caiu também no Duarte da Silveira e atingiu o telhado de um imóvel. E outra queda de árvore provocou a interdição da estrada União Indústria na altura de Barra Mansa. 4 linhas de ônibus tiveram a operação comprometida. Além disso, as regiões do Quitandinha, Samambaia, Mosela e Quarteirão Brasileiro apresentaram problemas na via. No Caxambu, houve uma ocorrência de avaliação de risco geológico em blocos rochosos. No Quitandinha e no Duarte da Silveira, foram registrados 2 deslizamentos de terra em cada região. E em Correias, a Defesa Civil precisou avaliar o risco estrutural de um muro. A maior parte das ocorrências aconteceu na região do Bingen. O município foi atingido por uma chuva forte, onde foi registrado na região do Bingen um volume de chuva de aproximadamente 78 milímetros de chuva em 1 hora, um volume de chuva muito forte. As sirenes da João Xavier foram acionadas, o fechamento também da Coronel Veiga foi realizado através das cancelas eletrônicas e também o Bingen também foi fechado através do apoio de uma viatura para desvio do trânsito. O acionamento de aviso de chuva forte foi feito por volta das 6 horas da noite pela Defesa Civil nesta terça-feira, por meio do sistema de sirenes em todo o município e abriu os pontos de apoio no Bingen e adjacências. A Defesa Civil informa a probabilidade de chuvas moderadas a fortes nas próximas horas. De
acordo com a Defesa Civil de Petrópolis, o maior índice pluviométrico foi registrado no Cemadem de João Xavier, com 96,8 milímetros. Em seguida, no da Mosela, com 85,4 e no do Quitandinha, com 61,6 milímetros. 5 pontos de apoio foram abertos no Bingen e outros 3 na Mosela. Os pontos de apoio só foram desmobilizados por volta das 11 horas da noite. Às 6h10 da noite, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta via SMS sobre risco de deslizamentos na região do Bingen e adjacências e pediu que a população se dirigisse para locais seguros ou pontos de apoio. Na região, foi feito o fechamento da Rua Bingen na altura da Rua Duque de Caxias, tendo em vista pontos de inundação ao longo de toda a via. Por volta das 6h30 da noite, a Defesa Civil alterou o estágio operacional para atenção e fez o acionamento das sirenes para aviso de risco de inundação na Coronel Veiga. A via também foi interditada. Nas redes sociais, um homem chegou a ser flagrado atravessando os pontos de alagamento em um caiaque. Em Nova Friburgo, a rua Monte Líbano, no centro, foi interditada ao tráfego de veículos pela Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana por causa de um deslizamento de barreira. De acordo com a Defesa Civil, foi registrado um volume de água de 19,8 milímetros em 1 hora. Também houve queda de árvore na Praça Getúlio Vargas e o local foi interditado e ninguém ficou ferido. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 998 39 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.